Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você está novo nesse canal, por favor, deixe seu like, né? Que é mais importante. Se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, compartilhe o vídeo, divulgue, etc. Se você quiser ajudar financeiramente o canal, eu quero dizer para você que você pode fazê-lo pelo Pix. A chave Pix é robson.rmt@gmail.com. robson.rmt@gmail.com. Ok? Tudo bem? Tá? Então ajude. A gente só pode cobrar das pessoas alguma coisa quando a gente faz a nossa parte. Tá certo? Tudo bem. Então nós estamos fazendo uma sequência de vídeo e houve um comentário que ele pediu para que eu pudesse responder aqui, se eu ainda praticava a Umbanda. Não, eu não pratico nenhuma religião. Eu sou gnóstico. Gnose não é religião, gnose é uma espiritualidade, é uma forma de vivência, é uma forma de experiência de vida, ok? Portanto, eu não participo de nenhuma religião estruturada, porque a história me mostrou que isso tudo, seja qualquer uma, são instrumentos de manipulação, de controle, de autoritarismo, tá? De manipulação do outro, de amedrontamento do outro. Tá? Então, eu não pratico e tenho mais a dizer. Pessoas que supostamente acham que têm mediunidade, prestem bem atenção se realmente é mediunidade. Porque tem muita gente que desenvolve mediunidade. Eu cresci numa época em que se dizia que mediunidade era dom. Depois a mediunidade passou a ser algo inerente ao ser humano. Todo mundo tem, basta se desenvolver, basta você, tá? Então, ok. Eu não chamo de mediunidade, eu chamo de mente-unidade, tá? Porque, na verdade, o que você mantém é a fusão de duas mentes, ok? Para a comunicação, mas recomendo muito a médiums que tenham muito cuidado sobre isso. Porque o que eu já vivenciei, presenciei, eu posso garantir a vocês que não são coisas melhores, não. São coisas boas, tá? São coisas boas. Num lugar onde você diz que você tanto faz o bem quanto o mal, porque a Umbanda, qual é a doutrina que a Umbanda segue? A doutrina espírita, pessoal. Lei do karma, lei do dharma, lei do não sei do que tem mais, por aí. Tá? Inclusive o assunto que eu vou falar agora tem essa conotação também. Então, portanto, a gente deve ter muito cuidado com essas coisas, ok? Porque, gente, no fundo, as pessoas não sabem com que estão lidando. Algumas são puro animismo, não tem nenhuma entidade, não tem nada. Eles criaram uma entidade intrapsíquica, porque o ser humano é capaz de criar seres egrégoras, né, intrapsíquicas, e pronto. Elas se convencem de que aquele ser existe. Outras realmente têm contato com seres que se fazem passar por diversos nomes, ok? Em alguns lugares são chamados de encantados, que vivem também em supostas aldeias espirituais, etc, etc, etc. Então, é bom, muito bom, as pessoas terem cuidado, porque eu já vi tanta gente, pessoal, terminar suas vidas
e as pessoas dizerem assim, sabe o que é isso? É demanda. É terrível. Ninguém aguenta estar num lugar onde, tá, quando o Zélio Fernandes de Moraes fundou a Umbanda, era completamente diferente do que você tem hoje, pessoal. Existem muito poucos lugares que seguem a orientação do Zélio Fernandinho. A Umbanda foi completamente deturpada ao longo dos anos no Brasil, como tudo que o ser humano mete a mão, ele acaba estragando, tá? Então, é isso que eu quero deixar esclarecido. Se você puder evitar, evite. Você não vai sofrer dano, né? Ah, porque disseram que se eu não seguir a minha mediunidade, eu vou, é, eu vou ser punido, eu vou ser castigado, eu vou sofrer, vou adoecer. Mais uma vez, prova de que isso não é bom, tá? Porque se você foi num lugar e alguém lhe disse isso, é porque verdadeiramente mediunidade não é coisa boa. Porque se fosse coisa boa, ninguém ia dizer para você esse tipo de coisa, tá? Uma pessoa decente diria, você não quer mais viver isso aí? Então, ótimo, entendeu? Viva na paz, viva na tranquilidade. O importante é ter caráter, o importante é ter fazer as virtudes se desenvolverem na sua vida, etc. Tá? Uma religião que vive sobre o medo, e eu digo isso porque muita gente está em lugares e tem medo de sair porque tem ameaças veladas sendo feitas, não é coisa boa. Lá onde reina o medo, tá? Reina o medo, lá também reina a falsidade, ok? Muito bem, então nós vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui, continuar aqui um assunto que está gostoso, tá? Então, quando no Gênesis, né, o Jeová, o Javé, o Enlil, o Yaldabaoth resolve criar a Eva, né, da costela de Adão, é, foi só depois que ele fez todos os animais passarem na frente de Adão, para que Adão copulasse com um animal e descobrisse que zoofilia, né? Descobrisse qual animal se encaixaria para ele. Como não se encaixou, né? Eles resolveram criar a mulher. Olha que Deus extraordinário é esse aí, né? Como determinaram os deuses Jeová que nenhum dos animais era uma ajudadora idônea para Adão, né? Como eles determinaram isso? Adão tentou fazer sexo com eles. Essa é a conclusão lógica e perturbadora. Houve uma zoofilia em que esses supostos deuses ficaram prestando atenção e viram que não dava certo, né? Vejam que aberração, tá? Vejam que aberração. E aí você vai ver por que que o nosso mundo está cheio de zoofilia, estrúpulo, toda essa desgracença aí que eu não vou citar. Por quê? Porque isso vem lá da origem, né? Os arcontes tentaram fazer estupro de Nória, a filha de Adão e Eva, né? Tentaram fazer com Eva e possivelmente tenham feito. Então você imagina que toda essa desgraça vem lá da origem de um Deus perturbado, doentio, desequilibrado. E essa droga passou para aí, para os seres humanos que estão todo mundo aí, tá? E a gente sabe que 68%, segundo a pesquisa do IPEA,
os estupros são causados dentro do lar, e geralmente por parente, o que acontece na maioria das vezes? As pessoas não denunciam. Eu conheci casos em que o cara, né, era padrasto da minha, mexeu, a menina contou para a mãe e a mãe ameaçou a menina. Você não vai estragar meu casamento, você não vai estragar meu relacionamento. Sabe? Entendeu? E acabou se tornando cúmplice. Por que a gente sabe disso? Porque depois isso veio à tona, muito tempo depois. Então, imaginem que tem gente por aí fazendo a mesma coisa. Tem cada coisa aberrante acontecendo no planeta, pessoal, que dá vergonha de a gente comentar, né? Mas todo mundo procura, sabe, um jeitinho de se esconder por detrás da Bíblia, por detrás de religiões, por detrás de não sei do que, por detrás disso, daquilo, né? Então, o que eu posso dizer a vocês, com toda honestidade, aos 54 anos de idade, gente, eu já vivi muitas experiências na vida que posso dizer a vocês, é terrivelmente algo que não vem do ser humano. Tá? Não vem do ser humano. Não, é algo que, né, chega a perturbar a mente humana quando a gente imagina que nós estamos lidando com um ser doentio, né? Mesmo que os deuses Jeová não pretendessem que Adão escolhesse uma companheira dentre os animais, mas apenas uma companheira, né? Isso ainda demonstra estupidez e inépcia da parte deles, porque não souberam que o humano que eles formaram precisaria de, de sua própria espécie, tá? Um semelhante humano, para ser companheiro ou companheira. Os humanos enlouquecem sem o outro humano com quem interagir. Esse é o fato psicológico bem conhecido, tá? Muita gente enlouquece, por quê? Porque não tem contato com os outros, né? Então o ser humano precisa interagir com outro humano. Aí as pessoas, por perceberem a maldade humana, substituíram os humanos pelo gatinho, pelo cachorro, tá? Mais vale um cachorro amigo do que um amigo cachorro. Tem muita gente que repete isso aí invariavelmente, né? Contudo, o texto é claro e direto. Esperava-se que Adão encontrasse uma companheira entre os animais. Quando não conseguiu, Eva foi criada como último recurso. Reitero, os deuses Jeová são todos cegos e desajeitados, né, que não sabem tudo porque tiveram que aprender com seus erros. Assim, além disso, seu trabalho demonstra a sua estupidez e crueldade e miopia, como já deixei bem claro. O budismo e o hinduísmo e os ensinamentos da nova era tentam estabelecer a culpa pela horrível condição do cosmos. Prestem bem atenção. O budismo, o hinduísmo, os ensinamentos da New Age ou Nova Era tentam estabelecer a culpa pela horrível condição do cosmos, tá? Ao karma, que significa ação em sânscrito. No entanto, o karma não faz realmente qualquer sentido, tá? Com a explicação do estado defeituoso do cosmos, ou do sofrimento ou da morte. Então, bem aqui, é importante a gente deixar claro uma coisa. Eu fico impressionado com o crescimento do movimento da nova era, tá?
que estão esperando um tal de Maitreya, né? O Maitreya. Se não for assim, paciência, né? Por quê? Porque a New Age, a nova era, ok? Ela é uma mistura sincrética de ideias ocultistas, da Blavatsky, principalmente da teosofia, tá? Do hinduísmo, do budismo, do esoterismo e assim por diante, tá? Então a nova era segue os ditames para culpar o ser humano pelo que está acontecendo na humanidade. Então, quem é o culpado? Tá? Quem é que provocou tudo isso? O humano. Então, em tese, a New Age traz as mesmas ideias do judaísmo e do cristianismo a respeito de que a culpa por todo o desequilíbrio no universo, no cosmos, na Terra, é o ser humano. Então eles exploram novamente a culpa. E há quem defenda que é preciso haver culpa. Por quê? Porque senão as pessoas não se arrependem, não sentem remorso. Quem não sente remorso é um sociopata, que ele faz as coisas, né? Mas ele não se arrepende. Por quê? Porque ele não tem culpa. Então é preciso. Tem gente que acredita nisso aqui. É preciso ter culpa. O ser humano precisa ter o sentimento de culpa. Porque também, senão, ele não pede perdão, ele não pede desculpa. Né? É meio complicado, né? Paulo diz que lá onde tem o amor, não existe o medo. Né? Por quê? Porque se um lar está fundamentado no amor, não existe medo, não há lugar para temor. O amor só dá lugar ao medo em ambiente onde há um doentio desequilíbrio, tá? E as pessoas exploram exatamente isso para que você se sinta culpado por tudo. Tá? E ninguém aqui está falando de questão de justiça, de lei humana, não. Tá? Tem muita gente por aí que comete crimes e não são condenados, vão para a prisão e na cabeça da pessoa ela acha que aquilo ali ela fez o que era certo fazer. Tá? Agora, nós estamos falando de uma doença, de um complexo de culpa que é introjetado dentro do ser humano para que ele viva refém do medo. Do medo de ir para o inferno, do medo de ir para o umbral, do medo de um monte de coisa. Que as religiões e as tais filosofias, né, que aparecem por aí, acabam aplicando nas pessoas. Tá? Então, é preciso a gente ter muita noção de que, gente, aonde o Jesus dizia Deus é amor, né? O apóstolo João também dizia Deus é amor e quem ama permanece em Deus e Deus nele. Então, lá onde existe amor, não há lugar para o medo, para o temor. Porque antigamente, no Antigo Testamento, o que era que se pregava? O temor.
Aquele povo vivia coagido, com medo do Deus irado, chamado Jeová, chamado Javé, chamado Hashem, chamado Alá, Brahma, o nome que você quiser dar, que é, na verdade, na prática, o, o nosso Ialdabaoth. O nosso não, né? Modo de falar. Então, é importante a gente ter muito cuidado com isso. Porque desde o Éden, eles vêm manipulando os seres humanos através deste sentimento e abusando constantemente e explorando constantemente essas coisas. Tá? Certo? Então, eles dizem o quê? Tá? O karma pode explicar o funcionamento do ciclo de nascimento, sofrimento, morte e reencarnação. Mas, para começar, não explica por que existe um sistema tão terrível. Tá? A propósito, qualquer pessoa tola o suficiente para meditar, para se tornar, para se tornar um com o universo, terá de fato sucesso e assim garantirá que ficará preso neste universo para sempre. Por quê? Porque essa porcalhada de karma importada do hinduísmo, tá? E que muitas vezes é baseada também em frases de como cada um será julgado segundo as suas obras, para dizer o seguinte: a sua ação vai acarretando, vai criando o seu karma. Quer dizer, se você faz ações más, e quem é que não faz ações más? Fala aí para mim, papai. Me conta uma pessoa na face da Terra que faz só ações boas, ou aquela pessoa só faz ações boas. Para começar, essas pessoas aqui o próprio texto diz, olha, não explicar por que existe esse sistema tão terrível. Qual o sistema? Esse sistema aqui, ó, nascimento, sofrimento, morte e reencarnação. Ora, tem gente que aqui no canal vem defender reencarnação como um processo educativo que vai levar as pessoas à iluminação, ao crescimento. Ah, meu querido, desculpa, você está tão longe da verdade. Quem criou o sistema de reencarnação? Quem criou a roda de Sansara? Foi o Deus bíblico, que lá para os arianos se chamou Brahma, Shiva, Vishnu. Né? Então, pelo amor de Deus, pare de defender coisas que você nem sequer tem explicações lógicas para dar. É fácil pensar na Mãe Natureza como basicamente boa, benevolente e divina quando você está sentado na sua varanda, desfrutando de um lindo pôr do sol e de uma brisa fresca, enquanto os pássaros canoros fazem serenatas uns para os outros. Mas isso é por causa da sua percepção extremamente limitada. Você não está vendo o panorama geral, né, naquele momento. Enquanto você aparecer o pôr do sol, bilhões de vidas estão sendo exterminadas em várias formas terríveis e de várias formas terríveis e agonizantes. Só no nosso planeta. E a natureza está em erupção com violência. Se você pudesse ver o quadro geral, e você não vê o quadro geral, você pode fazê-lo, se fizer um esforço mental, ficará surpreso com quão violenta e assassina a natureza realmente é.
e seus sentimentos carinhosos em relação a ela desapareceriam. Os humanos modernos estão demasiados isolados das duras realidades do mundo natural por causa do conforto, tá? Do conforto da tecnologia moderna. Então, como você não vê o panorama todo, e é incrível, porque as pessoas julgam que o que elas estão vendo, né, que o que elas estão vendo é supostamente aquilo que de fato é a realidade. Você não está vendo a totalidade, você está vendo uma coisa. Aí você se senta debaixo de uma árvore com aquela brisa suave. Coisa linda, né? Natureza. Em outros lugares, está se abrindo uma fissura que vai separar a África em dois continentes. Em outro lugar, o maior, segundo alguns, o maior vulcão que está embaixo do mar, começou um processo que está rachando. Em outro lugar, vem uma tempestade. Ah, mas isso é culpa dos humanos. É. Minha opinião sincera, tem sim o dedo humano nessas coisas. Tem. Mas a natureza, ela é cega. Ela não está nem aí. E quando ela resolve reagir, ela reage porque a natureza não tem espírito. A natureza não tem aquele aspecto de... Não. Se você vê aquele filme, e eu já comentei sobre ele, um filme em que as árvores começam a, a soltar um elemento químico, o vento, dá um vento, e as pessoas começam a se matar nas praças dos Estados Unidos, etc. Só um grupo consegue se salvar, isso a curto prazo. Mas existe um trecho no filme em que o cara fala o seguinte: as árvores se comunicam entre elas pelas suas raízes. Se você olhar assim por debaixo da terra, você vai ver que parece um emaranhado de coisas parecendo um cérebro. Né? Por quê? Porque elas se comunicam, e de fato se comunicam. Os animais se comunicam. Agora, você dizer que o universo está assim, a natureza está assim, porque a culpa é toda do ser humano, você é tolo. Você é tolo. As coisas foram criadas assim. Qual foi a época em que o mundo viveu uma natureza saudável? Todo mundo, não, meu irmão, houve dilúvio, houve queda de meteoro, houve não sei o quê, houve um monte de catástrofe do cacete por todo canto. Desde quando a natureza foi sempre assim, olha, ah, então, desculpa, a natureza foi criada desse jeito, ela está sujeita, o próprio apóstolo Paulo diz que ela está sujeita àquele que a domina. Tá? Então, portanto, abra seus olhos. Né? A tecnologia moderna, por exemplo, as pessoas estão tão vidradas em Zap, em Face, em não sei o que, não sei o que mais, que elas esquecem de tantas coisas. Tá? Deixe que a tecnologia falhe em isolá-los, como no caso de uma praga, tornado, furacão, tsunami, terremoto, incêndio florestal, seca, nevasca, né? Lesão incapacitante ou doença, e as pessoas receberão um súbito golpe de despertar da realidade. Se você
se sentar e pensar sobre milhões de formas de sofrimento e bilhões de seres envolvidos, você sairá da negação e mergulhará mais fundo na negação e continuará como um dos sonâmbulos, tá? Porque é isso que está acontecendo na humanidade. As pessoas não despertaram e quem está dizendo que está desperto está vivendo de novo dentro de um sistema religioso chamado Nova Era, que tem um monte de gente pregando sem dizer que é. Tá? O panteísmo, que diz tudo é Deus, e suas diversas variações, é a filosofia mais estúpida que o homem já inventou. Tá? Pensar que a matéria é espírito cristalizado, como alguns deles dizem, tá? É obscuro à luz do que sabemos cientificamente sobre a matéria. A melhor analogia que posso dar é o filme Frankenstein, adaptado do romance de Mary Shelley. Na versão cinematográfica, o Dr. Frankenstein cria um golem, uma coisa morta, em forma humana a partir, tá, de partes humanas mortas. Então, como uma poderosa onda de raio, o Dr. Frankenstein dá vida ao seu repugnante golem. No entanto, o monstro ainda está real e verdadeiramente morto. Sua vida é apenas um simulacro de vida. É aí que reside o apelo medonho e horrível do filme. Aqueles que conhecem este mundo encontram um cadáver sem vida. O mundo não é digno daqueles que descobriram que este mundo é um cadáver sem vida. Jesus, no Evangelho de Tomé, diz, né, fala isso. A matéria está morta. É um cadáver, assim como Jesus disse. A luz e o calor que atualmente emitem não são luz, não são a luz de Deus. É uma falsificação termonuclear provocada pela fúria inimaginavelmente violenta da fusão nuclear. Também o universo está se esgotando como um velho relógio de corda, né, de mola. E mais alguns bilhões de anos, todo o movimento atômico cessará. É a pressão gravitacional incompreensível que desencadeia a fusão nuclear, que faz com que as estrelas emitam luz e calor, e assim permite que os planetas, que são eles próprios feitos de matéria estelar, entrem em todas as reações químicas necessárias para que a vida material se desenvolva. Surgir, evoluir e florescer, a entropia é a verdade final sobre este cosmos. Tá? Entropia é o fato científico de que a estrutura atômica e subatômica fundamental do universo está desacelerando. Então, está morrendo e um dia cessará completamente. Quando isso ocorrer, o universo estará morto. O espírito é a antítese da matéria. Tá? A matéria é a antítese do espírito. A matéria não é Deus, nem é feita de Deus. Nem Deus brinca de esconde-esconde com Deus. Deus não criou matéria. A matéria simplesmente é. Este insight é verdadeiramente fundamental para despertar para a realidade, para ver as coisas como elas são. Não consigo enfatizar isso suficiente. Este universo é um monstro de Frankenstein, certo? Os Elohim que formaram este universo, que são os mesmos arcontes, fizeram a partir da matéria morta e pré-existente. Eles juntaram tudo e comprimiram tudo em uma singularidade, tá? Um ponto de denso
que não podemos nem começar a compreender a densidade, e assim infundiram o seu monstro Frankenstein com a energia, o movimento, a vibração para produzir a falsa luz termonuclear e a vida deste universo. O monstro de Frankenstein nasceu em uma incrível explosão, tá? Incrível explosão, que damos o nome infantil de Big Bang. O Deus Altíssimo não tem nada a ver com a matéria. Assim como o leitor não deseja tocar os cadáveres escorrendo, inchados e fedorentos, né? e tentar fazê-los à vida. A matéria está morta e depende inteiramente da violência e da morte para continuar a dar a sua impressão, né? A dar a impressão de vida, um simulacro de vida. Enquanto você continuar procurando por Deus na matéria morta e moribunda, você permanecerá iludido, vindo aqui vida após vida e sofrendo neste inferno. Então, meu querido, sabe, eu gosto de ler o texto logo completo, porque quem não entender é porque não pode procurar outro caminho, né? O pleroma, ele é antimatéria. É por isso que ele não... os deuses plerômicos não convivem com a matéria, porque a matéria é morta. Quando a Sofia se chocou com o limite, ela gerou um elemento morto, uma substância morta. É por isso que esses seres, chamados não humanos, extraterrestres, eles não estão vivos. Eles não têm vida como os seres humanos têm. Eles são simplesmente matéria morta, como o Frankenstein. Não, mas os ETs são bonzinhos, estão vindo aí. Confederação Galáctica já mandou mensagem para um monte de médium imbecil que está vindo aí, e quando chegar a hora, vai vir um negócio aí bom. Tá? Nós vivemos num simulacro, num simulador, numa Matrix. E quem já teve a oportunidade de ver a realidade como ela é, nunca mais quer olhar de novo, ver de novo. Terrível, né, gente? Eu gostaria muito, pessoal, de poder estar falando aqui de coisas, coisas lindas, gente, a natureza, coisa boa. Olha, tá? Matéria e antimatéria. Por que que ninguém consegue descobrir o que é matéria escura e energia escura, que ocupam 95% do universo aqui, né? E eu disse ontem que essa porcaria de céu, né? Você vai num balão, quando você passa um certo limite, porque não tem nada de cúpula feita de material concreto que alguns abestados pregam por aí, você chega num determinado momento, você olha e some estrela, some tudo, some e desaparece. Você não vê estrela lá em cima. Você só vê estrela daqui para lá. Vejam as filmagens da estação espacial. Não tem, gente. Por quê? Porque o que existe é é um
uma cúpula chamada eletromagnética, que os nossos olhos captam, olham, e nós olhamos, mas acima disso daí, o que é que tem? Para lá tem um monte de seres que estão, desculpe, zargando para a humanidade. Eles não estão nem aí para a humanidade, tá? Então, isso é algo importantíssimo, né, que a gente tem que falar, ok? Olha lá. Tem hora aqui que o computador quer dar o bug, tá, gente? Porque quando a gente começa a falar de arconte, das mentiras que tem por aí, o bicho fica com raiva. Não estou brincando não, gente, tá? Obviamente, nem todas as formas de vida possuem vida divina ou espírito. Eu já falei, acabei de falar. Esses seres não humanos, esses extraterrestres, não possuem vida. Eles não têm espírito, gente. Eles são puramente seres psíquicos, que são animados por um corpo bioeletroquímico, biomecânico, e acabou-se, tá? Somente formas de vida sencientes e superiores possuem espírito, e eles estão num nível muito elevado, muito superior, tá? Certo? Os humanos possuem espírito, e os mamíferos superiores também possuem. Em outras formas de vida, possuem apenas vida biológica improvisada, tá? São verdadeiros Frankenstein, que depende da violência e da morte para a sua continuidade temporária. Uma falsificação tão pobre da vida divina. É a única vida que Yahvé Elohim é capaz de produzir. Isso ocorre porque Deus não é matéria. A matéria não é Deus, cristalizada ou não. O universo não é a essência divina, nem como sustentam os principais cristãos e judeus. Deus surgiu do nada, ex nihilo, né? Então, a natureza surgiu do nada, ex nihilo, porcaria nenhuma, é feito de matéria morta, tá? Matéria e espírito são dois eternos, são os dois eternos do universo. A matéria está morta e escura, não tendo vida própria. A luz e a vida que ela possui são temporárias, sendo obra de Yahvé Elohim, e nada mais é do que uma falsificação termonuclear da verdadeira luz e vida. Algumas pessoas estão convencidas de que sentem Deus quando estão na natureza. Eles realmente sentem a presença dos Elohim. Os Elohim, embora em rebelião contra o Deus Altíssimo, o Deus verdadeiro do pleroma, são, no entanto, da essência divina. São emanações, tá, do Ser Supremo. Então, sim, pode sentir a presença dos Elohim na natureza, pode-se sentir a falsificação do divino, tá? Olha só. Então, perceba que a falsificação, a presença falsificada do divino. E aqui cabe uma explicação, ok? Aqui cabe uma explicação. Os arcontes, ou muitas vezes chamados de aeons inferiores, eles, tá, foram gerados a partir da substância de Sofia. Então, portanto, como ele está dizendo aí, os Elohim, eles podem até ser sentidos, porque as pessoas vão para as igrejas, para a mata, para não sei aonde, e começam a ter aquelas experiências. Oh, Deus, oh, aleluia, oh, Deus. Ok? Mas esses seres estão em rebelião contra o pleroma. Eles são herdeiros sofiônicos, herdeiros de Sofia. Eles não têm mais nenhum vínculo com ela.
mas eles têm a substância dela. Por isso, quando eles estiveram na Terra, os Elohim, os Arcontes, os Anunnaki, como muita gente chama, eles se passaram por Deus. Por quê? Porque eles entenderam que para sugar a energia dos humanos, eles precisavam fazer com que os humanos acreditassem que eles criaram eles e que, portanto, eles mereciam adoração. Depois eles começaram a pedir dos seres humanos sacrifícios humanos, depois sacrifícios animais, porque eles são insaciáveis. Então, muitas vezes você vai para a natureza e aí as pessoas começam a ter uma experiência e acham que elas estão tendo uma experiência do Deus verdadeiro, do Deus do pleroma. É, é igual alguns que vão para o monte, né? Para o Monte Santo orar, aí chega lá no alto do monte, aí começa, né? Aí entram em êxtase, meu Deus. Gente, eu sei disso porque eu passei por isso. Ninguém venha me contar as experiências que eu tive na vida, tanto quanto católico quanto umbandista. Né? Hum, as pessoas estão lidando com Frankenstein e estão achando que estão lidando com coisas extraordinárias. Quando a gente vê esses ETzinhos por aí, zulhudão, você olha para eles, você já viu eles, algum deles sorrindo? Eles não têm empatia, sabe por quê? Porque são Frankenstein, são seres mortos. Eles dependem da energia humana para se manter vivo. Essa matéria escura e energia escura que circula, esses 5% de luminosidade, que é os 5% de luminosidade não é do Javé, é os 5% de luminosidade da Sofia. O Javé não é luz e treva. Acaba com isso, meu filho. Ele não tem um pingo de luz. Né? Essa luz que existe, essa é a luz da Sofia, o resultado da Sofia. Tá? Esses seres que emanaram dela, como o Demiurgo e os Arcontes, eles são seres feitos de matéria morta, porque se misturaram, eles são produto dessa energia e dessa matéria escura. Tá? E as pessoas estão alimentando eles dia a dia, com seus sacrifícios, com seus jejuns, com as suas, né, com seus bode morto, galinha morta, não sei o que tem mais, e tal, sacrifício daqui, sacrifício dali, sacrifício no monte, e etc, etc. Tudo isso é para sustentar esses seres, porque se isso tudo cessar, eles se acabam. Se acabam. Tá? Né? Então, ao ver Deus no pôr do sol, você está apenas, tá, vendo o sol poente. Quando você chama uma rosa, né, quando você cheira uma rosa, você sente o cheiro de uma rosa, não de Deus. Quando você vê um gato morto ou uma poça de vômito, você não está vendo uma emanação de Deus, você está vendo um gato morto e uma poça de vômito. Você está vendo o espírito, você está vendo o espírito, entre aspas, cristalizado? Você não está vendo o espírito cristalizado, tá? É isso que ele está dizendo. Você está apenas vendo matéria. Alguns tipos da nova era insistem que o universo é Deus, porque a matéria existe muitas propriedades bizarras no nível quântico. Reconhecer essas propriedades quânticas é uma coisa, mas concluir que o universo é Deus, porque nessas propriedades é um salto ilógico sobre um abismo gigantesco sem nada, conectando os dois, exceto a crença de que dar o salto é infundado. Então,
prestem bem atenção que com a chegada, tá, do, da física quântica, um monte de crente, de gente agora da nova era começou a utilizar a física quântica para dizer que a física quântica está revelando Deus. Que Deus? O Deus antimatéria ou o Deus da matéria? Hã? Ao contrário, você vê que existe desequilíbrio quando você analisa, tá, os átomos na sua última essência, você vê que ele senão não existia a bomba atômica, a bomba nuclear, etc. Ao contrário, você olha o que é que eles estão tentando fazer com o CERN? Tentando criar, supostamente, o estágio inicial de tudo. Não, não, que eles querem criar o caos para depois ver se criam a ordem. Caos e cosmos. Então, o que eu posso dizer a todos vocês, de coração sincero, tá? Você continua na vida que quiser, porque a escolha é sua. No entanto, preste atenção. Preste bastante atenção no que eu vou dizer. Existe muita coisa por aí que não dizem para você, porque nem eles mesmos sabem. Você vê pessoas por aí, líderes religiosos, de todas as matrizes religiosas, se mostrando sábios, entendedores de determinadas coisas. Não é? Você quer ver como você é capaz de gerar, fazer coisas mortas se movimentar? É só você olhar o que acontece na África, tá? Através daqueles bonecos de palha que ficam dançando sem ninguém dentro, rolando, e quando eles tiram, o que tem lá embaixo é dois bonequinhos, um bonequinho, que eles jogam cachaça, sopram, né? Aqueles seres têm vida? Não? Então, é preciso as pessoas recuperarem o senso crítico. Porque o que eu tenho assistido, infelizmente, no meu canal, talvez seja a exceção de muitos canais por aí que estão dizem que catolicismo não é bom, que cristianismo não é bom, mas que a nova era é boa. Sendo que a nova era é mais uma falsidade religiosa que nasce para enganar as pessoas. Porque faz uma mistura de tanta coisa para continuar mantendo os seres humanos presos aqui, neste planeta, através de roda de samsara, através de reencarnações infinitas, porque você é comida, alimento. A terra é um cadáver. Jesus diz isso no Evangelho de Filipe. A terra come cadáveres. Por isso Jesus disse: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Pessoas sem espírito, sem ter despertado o seu espírito, estão mortas e ainda não descobriram que estão. Né? No filme o Sexto Sentido, alguma coisa assim, o garotinho que vê espírito, ele diz assim: eu vejo mortos, eu vejo fantasmas. E aí ele pergunta, quando? Ele diz, todo o tempo. Por quê?
porque eles pensam que estão vivos e eles só veem o que querem ver, né? Eles só veem o que querem ver. Forte abraço e até o próximo vídeo.